Olá pessoal, bem-vindos ao nosso estudo do livro Nosso Lar. Você já se perguntou o que acontece com a gente depois da morte? Para onde nós vamos? Como é a vida no mundo espiritual? Pois bem, são questões bastante difíceis, mas que a humanidade tem nesse sentido um grande tesouro, que é justamente esse livro aqui intitulado Nosso Lar. O Nosso Lar é um livro do autor espiritual André Luiz, é o primeiro da coleção de André Luiz, que é psicografado pelo Chico Xavier, e André Luiz vem nos contar justamente o que acontece com ele depois da morte. O que ele encontra, para onde ele vai, o que ele aprende, em muitos detalhes, com bastante seriedade, sendo uma fonte de estudo bastante rica. E Nosso Lar, que é o nome do título do livro, é justamente a cidade espiritual, a colônia para a qual André Luiz se dirige depois da morte. É uma cidade que fica acima ali do Rio de Janeiro, né, e é habitado por mais de 1 milhão de espíritos desencarnados. Então, para a gente poder fazer esse estudo com bastante seriedade, eu dividi aqui em 3 blocos. Primeiro, que é esse vídeo aqui, onde eu vou introduzir o livro e os objetivos da obra. O segundo vídeo, onde eu vou fazer um resumo da historinha e das personagens. E do terceiro vídeo em diante, onde nós vamos pegar temas bastante importantes que o André Luiz coloca, que às vezes, quando a gente foca na historinha, passam desapercebidos por nós, e vamos fazer estudo desses temas, como, por exemplo, a vida na colônia espiritual, né, como que é a alimentação, como é o transporte, como é a questão da propriedade, a questão do trabalho. Nós vamos também falar sobre o umbral, nós vamos falar sobre a preparação para uma nova encarnação e muitos outros temas que o André Luiz traz aqui, sempre baseado no livro do Nosso Lar. Então, eu convido você para me acompanhar nessa jornada. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito e espero que vocês aprendam bastante também junto comigo. Muito bem, então a obra do Nosso Lar, como eu disse, é psicografada pelo médium Chico Xavier e tem como autor espiritual o André Luiz. A primeira edição é de 1944. Então, você vê, é um livro que bastante anos já está aí em nossas mãos e é dividido em 50 capítulos. Mais recentemente, também surgiu em 2010 o filme do Nosso Lar, que é baseado no livro, mas claro, com uma riqueza de detalhes muito menor e muito inferior ao livro. Então aqui todo o nosso estudo vai ser muito mais baseado no livro. Então, quem que é esse André Luiz, né, que é o nosso autor espiritual? Então, um pouco do que ele nos traz no livro é que enquanto ele encarnado, ele era um médico que vivia no Rio de Janeiro. Ele foi casado com Zélia, né, e dentro desse relacionamento ele teve 3 filhos. Ele foi um médico de bastante sucesso e conseguiu uma situação financeira e econômica bastante estável para sua família, né, permitindo aí boa educação e uma situação bastante estável para a família dele. E ele desencarna ainda razoavelmente jovem, né, em decorrência de complicações de uma oclusão intestinal, né, um problema no intestino, onde ele tem que passar por 2 cirurgias, ficou mais de 40 dias internado, mas acaba não resistindo e morrendo. E é justamente aí que o livro começa. É aí que ele começa a narrar o que acontece com ele depois da morte, que eu vou falar aqui, claro, a historinha no vídeo seguinte. Só para a gente concluir esse vídeo, né? Qual que é o objetivo da obra? Então, na introdução, na apresentação do autor espiritual, o Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico, ele coloca da seguinte forma, que André Luiz vem contar que a maior surpresa da morte carnal é nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Então veja que Emmanuel vem resumir e sintetizar tudo, onde a consciência é a chave para nós entendermos a nossa vida futura. E é justamente essa ponte de entender a importância da consciência e como nós vamos domar essa consciência que nós vamos tentar trazer nos próximos vídeos do nosso estudo. E um outro trecho que eu acho que é importante para a gente introduzir aqui, entender o objetivo do livro, é o do próprio André Luiz, quando ele está ali na introdução e no capítulo 1, ele nos traz a seguinte mensagem: permutar a roupagem física não decide o problema da iluminação. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Então nós vemos aqui que a permutar a roupagem física, ou seja, a morte,
É como se fosse a troca de uma vestimenta, a troca de uma roupa. Isso não vai decidir o problema da felicidade, não vai decidir o problema da iluminação futura, não vai decidir o nosso destino futuro. Então não é a morte que vai tornar um espírito inferior num superior, que vai nos conduzir ao paraíso, né? Que é simples mudança de roupa. A condição para a iluminação, ele coloca aqui, ó, acendei vossas luzes. Então aqui representando a caridade, o amor. Buscai a verdade, representando o saber, o conhecimento, o estudo. E o suar agora, representando o trabalho. Então, essas as três principais condições, até num tom de desabafo. Ai, se eu soubesse disso, né, eu não estaria passado por tanta dificuldade que nós vamos ver que ele teve que passar. Né? Então, essas três condições importantes para nós podermos ter um destino na vida futura mais agradável para nós. Muito bem, pessoal. Então, agradeço a atenção de vocês. Convido vocês a me acompanharem nesse estudo. Tenho certeza que nós vamos aprender bastante. E, por enquanto, é isso. Um grande abraço.